Bora aprender a trabalhar com gesso? Bom, tem alguns passos básicos que tu precisa fazer antes de pintar, sair pintando. Porque as pessoas têm a impressão de que pega um gesso, vai pegar qualquer tinta, vai pintar e tá pronto. Não é bem assim, tá? Por que não é bem assim? Existem vários tipos de qualidade de gesso, né? Lá na loja nós trabalhamos com um tipo de gesseiro que tem uma qualidade de gesso. Algumas formas, algumas peças são novas e outras são mais velhas, né? Depende da quantidade do uso que elas já estão sendo produzidas há algum tempo. Como é que tu sabe disso? Porque a gente começa a ver, às vezes tem umas bolinhas, umas verruguinhas, se é uma peça que foi feito muito rápido, quando eles fazem a produção, ela tem um monte de buracos que são que eles não bateram o suficiente. Gesso, esse gesso é o mesmo que tu compra na ferragem como gesso calcinado, que é um pó branco. Quando tu mistura com a água, ele fica duro. Em outras palavras, bem simples de entender é isso. Então, esses daqui, a maioria das peças são feitas de uma forma com duas partes. Então, eles são feitos assim, de cabeça para baixo. Eles têm uma emenda, que esse aqui tá, a emenda dele tá aqui, ó, que é onde que é a junção da forma. Então, essa forma foi feita assim, né? Um bloco de gesso, sim, também, né? Que geralmente as formas são de gesso, algumas são de silicone, mas depende dos detalhes da peça. E depende da pessoa que fez, do gesseiro ou, né, do que ele comprou pronto. Então, a forma é feita assim, né? Então eles botam aqui em cima, por isso que essa parte sempre do fundo é a parte mais lisa, né? Que é assim. E aí nessa emenda dessa forma, quando eles fazem a emenda, ou eles emendam mal feito, ou é tirado muito rápido e acaba ficando com esse desnível. O que eu sempre sugiro? Pega uma lixa, eu tô aqui com pedacinhos de lixa, tá? Mas pega uma lixa, essas lixas geralmente elas vêm uns quadrados desse tamanho e elas não são muito caras, porque tu consegue usar outras vezes, né? Tem uma 180, tem uma 220, que é mais ou menos a gramatura né, ó, da lixa. Essa aqui é uma média. O que eu sempre sugiro? Pega a lixa e faz esse acabamento, deixa lisinho isso aqui, né? Não, porque isso aqui tu vai dizer, ah, mas é só passar a tinta que depois some. Dependendo da técnica aparece. Eu sugiro que faça direitinho, né? No meu curso, quando eu ensino, eu sempre digo para cliente, olha, faz direitinho, porque dependendo do que é, fica mal feito, né? Todas as minhas peças na loja que tu encontra, elas estão muito bem lixadas, muito bem o acabamento dela feitos. E se tá com algum buraco eu fecho e assim por diante. Então eu deixo ela o acabamento bem lisinho. Então eu vou passar lixa por cima de tudo aquilo que eu achar que não tá bem feito ou que tá com algum defeito que ela não deveria estar daquele jeito. E vou lixar. Ficou grosseiro com essa aqui, eu pego essa que é mais fininha, ó. Ó, é bem mais fininho o grãozinho dela. E vou lixar em cima do que eu já lixei, para deixar um aspecto bem bonitinho. Eu não trouxe pra te mostrar, mas eu tenho aqui um agulheiro que às vezes tem linhas que elas foram interrompidas, ou como eu te falei, pela própria forma, né, quando foi feito, ou a forma que estava muito antiga, muito velha, acabou ficando com alguns defeitos. Então tu pode pegar uma agulha mais grossa, ó, uma agulhinha mais grossa, tu pode pegar uma faquinha, uma faquinha que não tenha serra, né, que ela seja lisinha, que tenha uma pontinha, pode pegar pregos, desde que tu consiga segurar ele, né, e arrumar. Então, às vezes, na curvatura do olho tem uma bolinha ou tem uma sujeira, o próprio gesso que grudou de outra coisa, tu vai ali e tira. Às vezes, tu tem as verruguinhas, né? Então, tu sabe que quem conhece gesso e já trabalhou com peça de gesso sabe que, às vezes, verrugas, a única peça que pode ter verruga é cara de bruxa. E olha lá, né? Porque eu ainda sou contra isso, né? Nós não somos feias, então logo, né? Não deveria ter verrugas na cara da bruxa. Mas é a única que pode ter, né? O resto do gesso é defeito. Prof, aconteceu de aparecer, tô lixando e abrir um buraco. Aí tu pega,
Tu pode pegar de 2, 3 modos para tu fechar buraco de gesso. Tu pode, quando tu tá lixando, sobra o pozinho, tu pega a cola branca, mistura com aquele pozinho e fecha o buraco. Lá na loja a gente tem um pote grande assim, esse aqui é de base, tá? Mas é um pote grande assim que tá escrito pasta de modelagem. Ele é para fazer texturas e fecha também buracos. E tu pode pegar também papel higiênico, limpinho, tá? Por favor. Papel higiênico ou saquinho de chá ou aquela parte de trás dos guardanapos de decopagem que sobra, que ele é uma fibra mais longa, o papel ele é mais macio. Com um pouquinho de cola, fazer umas bolinhas com cola e fechar no buraco que tá ali o problema. Ó. Bah, prof, eu não tô com paciência, quero pintar logo de uma vez. Lixa ela, ajeita os cantinhos, detalhezinhos, né, os efeitos. Esse meu aqui tá com uma bolota, uma verruguinha dentro do umbigo, que não aparece, mas tem, que eu quero tirar. Então, eu, como professora, gosto de entregar um trabalho bem feito para quem vai comprar de mim as peças, né, lá na loja. E até as minhas em casa são assim, muito bem feitas, muito bem acabadas, né? Se tu não quer fazer desse jeito, não tem problema, mas segue no mínimo esse passo a passo, de dar pelo menos uma lixada. Ah, vai ficar atrás, ninguém vai ver. Eu não trabalho assim. Quer trabalhar assim? Trabalha, né? É o teu modo e tá tudo bem. É pra ti e tal. Eu sinto vergonha quando tá mal feito alguma coisa. Então a gente vai pintar essa aqui, eu vou dar uma lixada, vou mostrar pra vocês. O que eu esqueci de falar antes pra vocês. Se não quiser as mãos brancas assim, ó, né? Porque o gesso começa, ó, tá sobrando aqui já, ó, já temos gesso pra se quiser, pra fechar os buracos se acontecer. Pode usar luva, eu não uso porque eu sinto que perco o meu tato. Se quiser usar máscara, dá pra usar máscara, né? Eu não me incomoda, eu tenho rinite, sinusite, mas não me incomoda, né? Cada um se incomoda. Chegou no final, não sei se tá bom o suficiente pra... Não tô enxergando se precisa, né, lixar mais. Tu pode pegar um paninho e tirar o pó, assim mesmo, né? Não tem muito mistério. Se quiser, pode pegar um pincelzinho de cabo amarelo, né? Então, assim, ele tem uma cerda mais durinha. Vai aparecer varrendo, vai dizer, bah, que monte de pó. Não, é que às vezes a cerda mais dura acaba tirando um pouco do gesso também. Mas eu consigo, né, limpar ele e enxergar se precisa ou não. Até porque alguns gessos, se eles ficam muito tempo parados no gesseiro, acaba, óbvio, entrando uma sujeirinha, sujando, ficando mais escurinho. Tem alguns que tem pó, é normal isso mesmo. Dá pra tirar desse jeito que eu tô fazendo mesmo, varrendo ele, né? E saber se aquela peça tá... Ó, vocês não enxergam, mas aqui levanta um pozinho, tá? E aí eu vou olhar minha peça, vou dizer assim, tá boa. Tirei, não tá, essa aqui quase não tem buraco. O Buda tem covinhas, esse meu tem covinhas, então não tem problema, mas ele tem covinhas. Ele só abriu o furinho atrás da orelha, que agora também com um pouquinho do gesso e da cola eu consigo fechar o furo. E ele tá basicamente, não tem muitas imperfeições. Eu trabalho lá na loja com duas bases, tá? A PVA, ó, a PVA. A gente trabalha muito com produto da Corfix, pode ser Corfix, pode ser Acrylex, pode ser Gato Preto, pode ser o que tu quiser, desde que seja base. Pode ser base PVA de parede? Pode, só não esquece de dar uma diluída, porque ela vem mais grossa, tá? Essa aqui, ela tá pronta pro uso, tá? Existe a PVA e existe a base acrílica de artesanato, que daí a tampa é azulzinha e tá escrito base acrílica de artesanato, tá? Da mesma fábrica. Aqui a minha mesa, ela tá com plástico. Eu sempre sugiro botar um plástico na mesa, um jornal ou alguma coisa, um papel, para tu não manchar a mesa, tá? Aí nesse caso tu também pode usar luva se quiser, eu não gosto, eu não gosto. A tinta é a base d'água, o pozinho também sai lavando com água e sabão, então não tem problema, tá? Pincéis. Tu pode continuar com o mesmo cabo amarelo que a gente tava limpando a peça, não tem problema. Eu não gosto muito, eu acho ele muito duro, as cerdas. Eu já prefiro um cabo vermelho, que as cerdas são mais macias, tá?
O tamanho, a largura do pincel vai depender do tamanho da peça. Esse é o que eu tenho no momento aqui em casa, tá? Pode ser uma peça desse tamanho sim, não dá pra ser muito menor, porque senão ele fica marcado, marca as cerdas, a largura do pincel com a quantidade de tinta marca o gesso. Pode ser um 14, pode ser um 12, um 10 também dá, daí ele vai diminuindo um pouco mais as cerdas, né? Mas a gente consegue trabalhar também, né? Então, assim, ó, vamos pintar todinho. Cuida quando for pintar, essa aqui tá pronta pro uso, que tu não pode deixar emplastado, né, as partes mais lisas. E os cantinhos, tu é obrigado a cutucar os cantos e puxar cuidadosamente. Então, assim, ó, não é tinta demais no pincel, mas também não adianta ter tinta de menos. A primeira camada tu vai notar que ela vai absorver bastante, o gesso vai absorver bastante e bem rápido a primeira camada, então tu tem que cuidar para fazer uma camada bem feita. A segunda camada já vai demorar um pouco mais. Quando for assim, tu pode secar com secador de cabelo, cuida com a temperatura, não pode ser muito quente, ou com ventilador, pode deixar ligado o ventilador no ambiente e secar. Então, eu vou passar as camadas, a primeira camada eu vou te mostrar como é que fica. E a diferença, aí tu vai dizer, mas como é que eu vou saber o que eu tô fazendo? Onde é que é a primeira camada que eu passei e que eu não passei? Por isso que artesanato é terapia, porque tu tem que ir com calma e com atenção o que tu tá fazendo. Tu pode conversar com alguém, tu pode escutar música, tu pode fazer do jeito que tu quiser, desde que tu preste atenção no que tu tá fazendo. E isso é importante sim, né? Porque se eu tô passando a primeira... Essa aqui, essa peça vai ser... A gente vai dourar ela, tá? Eu vou passar, eu vou fazer um dourado, né? No decorrer das aulas eu vou te mostrar como é que fica. Não é tão complicado. Se eu fosse envelhecer ela, aí sim seria complicado. Porque se eu não fizer um fundo bem feito e passar... E ele ficar, vamos supor assim, ó, passei a camada de tinta aqui e na segunda esqueci de passar, passei no resto do corpo... E aí vou, depois de seco, vou passar a técnica e ela fica horrorosa, ela fica manchada, fica feia. Porque o fundo não foi bem feito. Então, dependendo da técnica, aparece. E tem técnicas que às vezes não aparecem. A gente dá o fundo de PVA branca pra tu não passar tantas camadas da colorida depois. Aqui no nosso caso, eu vou trabalhar depois com tinta acrílica, né? Eu gosto mais do acabamento quando eu passo a PVA primeiro de fundo, para depois botar uma tinta acrílica, né? Dá para trabalhar com a chalk, dá para trabalhar até com spray, tinta em spray, esse é o motivo que tu quiser. Dá, mas tu tem que ter um fundo branco. Qualquer técnica que tu for trabalhar, tem que ser branco o fundo. Ou colorido, aí tu escolhe. Mas tu tem que ter uma base, tu tem que ter uma PVA de fundo para qualquer técnica que tu for trabalhar, seja ela base d'água, seja ela base solvente, que pode ser tinta óleo ou pode ser esmalte, aí tu escolhe, né? Mas precisa ter. Isso eu ensino assim e me ensinaram assim. Então tem pessoas há muito mais tempo atrás, né, que usava goma laca, né? Tem gente que gosta. Eu particularmente não gosto. Eu já trabalhei com goma laca em madeira. Eu até gostei na madeira, mas no gesso eu sou acostumada a trabalhar com ele. Porque a goma laca é a base de álcool, não fica um cheiro forte, mas tem gente que se incomoda, né? Então vamos lá, vamos passar. Ó, primeira camada, tá? Então é um branco normal, tu vai ver algumas partes que vão ficar mais brilhosa. Se a tinta passou e ela tá brilhosa, é porque ela tá molhada, porque essa tinta ficou opaca, tá? Então, tu vai pegar o secador de cabelo, né? Ou tipo assim, ó, é como uma terapia, eu vou fazer um pouco, eu vou fazer outras coisas da minha vida, depois eu volto. Tranquilo. Então, secador de cabelo, tá? Dia úmido, geralmente o pessoal quer pintar, fazer técnicas, fazer pintura, quando tá chuvoso, tá úmido, dá pra fazer, mas tu tem que ter certeza absoluta que aquela tua peça tá seca. Então tu pode pegar um secador, né? Esperou secar, bota a mão na peça, botou a mão na peça, parece molhada. Secou, esfriou, botou a mão sequinho, não tem mais nada de úmido, vai lá e pinta de novo. Eu, particularmente, dou 3 camadas de tinta, tá? Pode dar 2? Pode dar 2. Prof, quero dar uma só. Não indico. Mas é aquela coisa.
Uma coisa é eu te dizer como é que tem que fazer, a outra é o que tu quer fazer. Não tem problema, tá? Tipo, ai, não tenho pincel mais barato, eu quero usar o pincel mais barato, que é o cabo amarelo, aquele ali, quero usar uma camada só de tinta e vou pintar e vai ficar lindo. Pode ser que sim, mas a tendência é que não fique, né? Esse pincel, ele deixa bem lisinho, bem assim, ó, aqui, é claro que isso eu tô fazendo, mas ele não deixa a marca da ranhura do pincel, tá? Um pincel mais duro vai te deixar marcado. Um pincel mais estreito pode ser que deixe marcado e tu vai levar mais tempo pra fazer, né? Aí vamos supor, tá, tô pintando aqui, né, minha camadinha aqui e, sei lá, toca o telefone ou alguém na porta e tu vai atender, tá? Sempre lava o teu pincel. E não é pegar e botar no pote de água e esperar que a água vai dissolver o pincel, vai dissolver a tinta do pincel e tu vai fazer o que tu vai fazer e depois tu volta. Às vezes a gente demora muito mais tempo e quando volta tá duro. É pegar o pincel e mexer dentro do pote. Não é fazer assim, tá? É mexer dentro do pote, né? Tem que cuidar com a cerda, senão teu pincel vira pincel de blush. Limpou, paninho pra secar, seca o teu pincel, vai fazer o que tem que fazer e volta, tá? Nunca deixa ele com tinta, porque vai começar a endurecer as cerdas e depois só limpando com solvente, né? Ou água morna, com sabão, é mais chato. Então, assim, ó, cuida do que tu tá fazendo, tá? Se tu cuida bem dos teus pincéis, na tua peça, se tu cuida bem dos teus pincéis vão durar mais tempo, então tu vai ter um único custo. E vamos supor que vai ser o ano, um pincel vai te durar o ano inteiro. Que até dura até mais, tá? Mas eu tô exagerando, vamos supor, tá? Bem cuidado te dura um ano. Então, o valor que tu vai ter de entrada para comprar material e pincéis, claro, vai ser mais caro. Mas é um valor que tu vai ter pro ano inteiro. Dependendo da técnica, ele te dura muito tempo. Depois da terceira camada, tu vai escolher que tipo de técnica que tu vai trabalhar. Se tu vai trabalhar com uma base d'água, se uma base solvente. Se que tu quiser ir comprando peças, porque como é uma terapia, tu pode fazer para ti, né? Eu em casa que tenho as minhas, eu faço para dar de presente, eu faço para venda na loja, então tem sempre muitas opções com as peças, né? E como terapia, tem muita gente que faz por terapia e gosta de dar só de presente. Tranquilo, se alguém encomendar futuramente, aí tu cobra, tu pode cobrar só o teu preço de custo ali, que é só porque é uma terapia, tu pode só para ter aquele dinheiro entrando para tu comprar mais e tu te entreter mais com aquilo, né? Eu tenho muita cliente que é da terceira idade, que já tá aposentada, então faça assim, trabalha assim e tem alguma coisa de terapia, porque tu precisa ficar com a mente sempre ocupada, porque senão é ladeira abaixo. Depois, na terceira idade, sim, porque a minha avó foi assim, né? É importante tu fazer alguma coisa, nem que tu te adapte, mas é sempre importante manter a terapia em dia, né? Tem vários tipos de terapia, eu sempre brinco com as pessoas. Eu, no meu ver, tem 3 tipos de terapia. A terapia do artesanato, a terapia que é tu falar com um psicólogo, né? E uma terapia mais animada, digamos assim. Uma musculação, um box, kung fu, aí, né? Depende do como tu se dá melhor, né? Nesse caso aqui, eu sempre sugiro para as pessoas, vai comprando as peças durante o ano, né? As que tu vai gostando para ti, para outras pessoas. Lixa tudo elas numa vez e passa a base tudo. Depois é que tu vai definir o que tu vai se fazer de técnica. Se é a base d'água, a base solvente, né? E assim vai. Essa aqui, na próxima aula, nós vamos botar dourado nela. Eu vou te mostrar os tipos de dourado que dá para trabalhar. Eu tenho a maioria que é a base d'água, tem alguns que são a base de solvente, mas eu vou te mostrar os tons que ficam de dourado, porque tem muita diferença. Quando alguém chega pra ti, eu quero uma peça com dourado, tá, ok, ouro velho, ouro rico, ouro pálido, né? Tu quer toda dourada, só dourado com envelhecido, ou tu quer um envelhecimento e depois dourar? Tem. Aí tu vai dizer, é a mesma coisa. São materiais diferentes e modos diferentes de trabalhar, tá? Então, te espero na próxima semana e gratidão
por ter ficado até aqui e me acompanhado.